Olá, sejam bem-vindos, né, ao nosso curso de prática da petição inicial. Quero agradecer, né, a todos vocês que optaram em participar desse curso. Bom, esse primeiro capítulo, né, nesse primeiro módulo, nós vamos falar com respeito à definição, com respeito à importância da petição inicial para o processo em si. Veja, antes de eu adentrar e mostrar o aspecto da importância da petição inicial dentro do processo, onde eu farei várias colocações nesse sentido, eu queria lhe falar algo com relação aos reflexos patrimoniais, aos reflexos da responsabilidade civil do advogado com relação a se ater à petição inicial. Veja, o que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma teoria chamada teoria da perda das chances. Acho que você já deve ter ouvido falar. Isso até é muito utilizado nessas questões de programa de televisão. Acertou X respostas, ganha X mil reais. Só que lá, no meio das tantas, na terceira pergunta, suponhamos, a pergunta é descabida, a pergunta não faz sentido, e aí ele responde errado, quando na verdade a pergunta foi mais colocada e ela é desclassificada. Então, a questão que vai à justiça, nesses aspectos aí, é o quê? A pessoa vai dizer que por conta daquela pergunta mal elaborada, ela deixou de ser ganhadora daquele prêmio. Né? Agora, a indagação que fica no judiciário é essa. Quem assegura que ela iria acertar a última pergunta e ganhar o prêmio? Então, fica uma teoria da perda de uma chance. Para nós, advogados, por exemplo, outro exemplo, bem clássico também. Vamos supor que uma candidata, um candidato lá para um concurso da magistratura, fez a primeira etapa, passou, fez a segunda etapa, passou a terceira, chegou na última etapa, que era a fazer a prova oral. Muito bem. E tinha, depois dessa, uma com relação apenas à classificação de documentos e coisas e tal. Só que nessa etapa, já próximo, onde havia a data para ela realizar o exame da prova oral, ela, infortunadamente, ela é colhida por um carro e vem a falecer. Quando vai-se ao judiciário, então a pessoa coloca assim, veja, eu quero danos morais, sofremos muito, né, um dano de ricochete, né, nós familiares aqui sofremos bastante com a perda do ente querido e coisa tal. Danos materiais por causa disso, outra coisa, e vamos pedir também lucros cessantes, e quero em cima do que ela ia ganhar como magistrada, né? Porque ela já ia fazer a última etapa. E ela vinha bem, né, nas anteriores e tal. Então, como se definir se ela vai ou não ganhar essa parte da petição com relação aos lucros cessantes? Porque aí o judiciário vai avaliar quais as chances que ela teria concretamente de lograr êxito na magistratura. Né? Quem assegura que ela iria passar nessa prova oral, muito embora elas tivessem as melhores notas passadas, não é na prova escrita, na prova de prática da elaboração da peça de sentença, né? Então, não sabe ao certo, né, porque se ela não ia passar ou não nesse exame. Daí, no caso concreto, o judiciário vai analisar se ela teria ou não, essa chance era verdadeira, era próxima de acontecer, e nesse sentido, dar-lhe para ela proporcionalmente, ou então inteiramente, o valor
da indenização com relação aos reflexos do lucro cessante. Porque suponhamos que ela já vinha bem, o magistrado pode entender que dava só um terço daquilo, ou tudo, ela já... Agora, como é que é o nosso caso? Como é que isso se aplica para a gente? Com relação, ainda mais com relação à petição inicial. E digo mais, uma coisa rotineira. E a gente tem, veja a responsabilidade que a gente tem de cuidar disso. Vamos lá. Suponhamos que uma pessoa vá ao seu escritório e lá narra um fato, né, de uma justiça do trabalho. Narra lá um quadro lá e tal, e você, na hora que ingressa com a petição inicial, fica fora um dos pedidos que seria pertinente ingressar. Digamos, sei lá, algo que já estivesse até simulado, certo? A matéria indiscutível do reflexo de tal, nas verbas tais e tal. E aí o advogado não põe essa situação na petição inicial. Chega ao final, que vai entregar lá, dar conhecimento à cliente, olha, então ganhamos isso. E ela pergunta, bom, mas cadê lá o tal categoria que eu pedi, tal reflexo? Ela diz, puxa, acabei esquecendo. Não, então agora você vai ter que me pagar. Então, ele vai perceber que, inclusive, prescreveu, né? Aquele direito, ele não pode ir em uma outra ação, né? Porque não foi julgada lá naquela, então não há coisa julgada, né? Ele poderia ingressar com uma outra ação, mas só que está prescrito. Agora, aí começa a indagação judiciária. Ela teria a chance de ganhar, mesmo que estivesse a matéria simulada ou não? Bom, você está percebendo já a importância da petição inicial, né? Até o cliente que vai chegar a você, olha, eu fui acidentado e tal, e ela a cliente deixa de transmitir uma ideia de que ela sofreu um dano estético. Foi lá na perna e coisas estavam narrando nesse sentido. Lá na frente, já andando anos lá na frente, chega, olha, eu vi lá um advogado que eu tinha direito também a pedir dano estético. Eu disse, bom, mas você não me falou. Não, eu falei. E aí, mais uma vez, prescreveu. Então, é ater-se nessas questões de prescrição, de deixou de pedir, de não deixou de pedir, que isso pode trazer consequências muito danosas a você, advogado. Tá certo? Agora, no plano processual, a primeira coisa que eu devo registrar é o que? A petição inicial é justamente ela quem quebra a inércia do judiciário. O artigo 2º, né? O Estado juiz ele é inerte. Então, você necessita ingressar com a petição inicial para fazer com que os direitos do seu constituinte sejam analisados, as pretensões delas sejam analisadas, não é? Um outro aspecto, eu vou até aqui mudar no slide. Veja. A petição inicial, ela é, digamos assim, um espelho daquilo que vai acontecer na sentença. Certo? Se você perceber aqui no artigo 141, o juiz decidirá o mérito nos limites que foi proposto pela parte. Ou seja, ele deve se pautar ao magistrado àquilo que você pediu, não é? Senão vai acontecer aquela questão infrapetita, ultrapetita e extrapetita, né? Então, abaixo do que pediu, acima e fora do que pediu. Aí vai dar a questão da nulidade por esse aspecto, né? E no 492 você percebe, é verdade ao juiz proferir decisão e natureza jurídica da pedida. Então, você vê que há um espelho. Veja a importância. O juiz deve se pautar aquilo que você expõe na petição inicial e, notadamente, do que você pede na petição inicial. Há exceções a isso? Sim. Lá na frente, no capítulo lá dos pedidos certos, pedido indeterminado e tal, eu vou falar de algumas nuances que é permitido o juiz
acolher pedido fora do que foi colocado pela parte na petição inicial, mas é a exceção, ok? Bom, esse é o primeiro aspecto. Vamos à frente aqui. Bom, isso que eu acabei de falar com relação ao reflexo da petição inicial à sentença, você veja aqui que na petição inicial ele pediu aqui que sejam julgados, não é? Os pedidos, não é? Até fica aqui um alerta, né? uma dica que não é correto colocar julgar procedente a ação. É julgar procedente os pedidos que são formulados na ação, ok? Tecnicamente é essa a forma de se postular. Então aqui, nesse caso, ele pediu uma indenização no valor de R$20 mil por danos morais. Certo? Não foi materiais, não foi estético, nem coisa tal. E subsidiariamente, ou seja, não acolhendo esse primeiro, mais de R$20 mil, o segundo pedido é que eles, pelo menos, sejam no montante de R$10 mil. O magistrado aqui, não sei se vai dar para ver, ele acolheu o pedido, julgo procedente os pedidos formulados pela parte atora, acolhendo o pedido principal, ou seja, o primeiro pedido. Também a gente vai ver isso, a questão do pedido principal, do pedido subsidiário, tudo a gente vai lá na frente falar com bem mais calma, vai entender isso tudo direitinho. Então, você percebeu aqui que a petição inicial ela foi um reflexo lá na sentença. Ele pede 20 mil aqui, o juiz julgou 20 mil aqui. Ok? Mais à frente. Uma outra importância para o processo em relação à petição inicial é que no Código de 73, esse que ainda está em vigor, que vai entrar em 2015, vai deixar de figurar, havia uma certa confusão, no seguinte, porque, não me recordo do artigo, mas assim, considera-se proposta a ação com a distribuição, tal. Então, não se sabia ao certo, havia uma confusão, se essa distribuição era o ato da distribuição dos processos mais à frente ou aqui no ingresso da petição inicial. Porque, afinal, a parte não tinha que ser responsabilizada em relação a ir para outra, ficar prevento um outro juízo, ou, sei lá, outra coisa, porque demorou aqui a distribuir aqui na frente. Então, o legislador do novo Código, ele já deixou isso claro, que era um problema já que causava incômodo nesse processo. Então, ele diz assim, artigo 302, considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Ok? Então, no ato que você protocola aqui a petição, você vê que o nosso colega aqui protocola na petição, tá? Então, aqui considera-se proposta a petição, a ação. Aí vamos ver, então, o reflexo disso lá na frente, mais na frente. Muito bem. Aí, quais as primeiras consequências? No ato que ele protocolou aquela petição inicial, de cara já interrompe a prescrição, mesmo que seja despachada por juiz incompetente. Ou seja, era uma petição que a demanda era da Justiça Federal, né, atingir algum ente lá, ou a determinada pessoa, uma determinada matéria que era ligada à Justiça Federal, ele ingressou na Justiça Comum. Então, nesse caso, mesmo que ele tenha ingressado com essa petição inicial no juízo que não era competente, a prescrição está interrompida nesse momento. Então, e nesse caso, mesmo que a citação ocorra lá na frente, ela retroage para cá, para a data que foi protocolada. Ok? Então vamos mais à frente. Uma outra consequência no sentido de reflexo
da petição inicial é que ela também fixa a competência, não é? Digamos assim, você tem uma situação territorial, né, que você pode ingressar com aquela ação, você entrou naquele comarca X, então ali fixou aquela competência, né? Então diz aqui, determina-se a competência, o artigo 43, no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Leia-se distribuição, aquilo que eu falei, com o protocolo logo no setor de distribuição, de protocolo de petição inicial. Paguei lá na frente, a gente vai fazer a distribuição entre os juízes, que é outra coisa que a gente vai fazer. Vai falar aqui um pouco mais na frente. Tá certo? Então, fixa a competência. Aí o que vai acontecer? Também torna prevento o juízo. Tanto o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Isso quer dizer o quê? Suponhamos que em determinada comarca existam 3 varas cíveis, né? Então, você ingressou com uma petição inicial, suponhamos, uma ação revisional. Você ingressou e caiu na 3ª vara civil. No dia seguinte, a instituição financeira entrou, suponhamos, também com a busca e apreensão, caiu na 2ª. Então, como ele entrou um dia antes, o protocolo foi anterior, ele tornou prevento o da 3ª. Então, esse juiz da segunda vara vai ter que remeter os autos para andar conjuntamente, né, ao juízo prevento, porque eles tratam da mesma matéria, as mesmas partes, é o mesmo contrato. Então, aí vai ser analisado e julgado pelo juízo da 3ª vara, nesse caso que eu estou exemplificando, ok? Muito bem. Por padrão, né, o formato da petição inicial, ela é escrita, tá certo? Mesmo que atualmente ela seja no formato digital, mas antes ela deve ser redigida para tornar-se uma forma digitalizada, uma forma virtual, tá? Mas existem exceções que permitem que a petição seja verbal. Mesmo assim, nesses casos que eu vou falar, nesses casos das exceções que eu vou falar, ou as petições iniciais que são feitas verbalmente, ela tem que ser reduzida a termo. E o que quer isso dizer? Ser colocada de forma expressa, de forma redigida, né? De forma como é feita como padrão, né? Mas aqui é a exceção. No juizado especial, é permitido você fazer a parte, né, fazer uma reclamação lá, um pedido, uma petição de forma verbal. Também nos casos nos casos de violência doméstica, a exceção essa também, né? Você tem que dar alguma providência de urgência, né, ao magistrado, suponhamos, de plantão, você pode fazer esse pleito verbal, e isso é reduzido a termo, vai para o magistrado e ele despacha, para tomar alguma providência. E também há uma exceção lá nas ações de alimentos, lá na lei 5478/68, que é a ação de alimentos, no artigo 3º, parágrafo 1º, também abre essa exceção, ok? Mas o formato é o escrito, por exceções, mas todavia, mesmo com exceções, elas devem ser reduzidas a termo, deve ser reduzida de forma expressa e da forma comum. Bom, esses seriam alguns aspectos assim, mais importantes que eu poderia falar sobre a petição inicial, que eu até faço seguinte considerações. Você pode também utilizar na nomenclatura, quando você for narrar uma certa peça processual recusal, pode chamar lá a petição inicial de petição inicial, petição, digamos, de ingresso, petição exordial, petição vestibular. Por que isso? Porque você colocar
todo tempo se expressar petição inicial, aquela coisa repetitiva, ela não fica legal, ela não soa legal assim no aspecto da técnica da redação, tá certo? Então, eu tenho assim em mente algumas palavras que é utilizada também, que você pode usar como sinônimos: peça exordial, peça de ingresso, peça vestibular, né? Ok? Então a gente se vê agora aí no nosso próximo módulo. Tudo bem?